Não, acho que a tela. Eu não sei se a tela inteira muda ou se só uma janela fica melhor para vocês visualizarem aí, mas eu acho que só uma janela. Deixa eu ver aqui. Então, certo. Beleza. Estávamos discutindo essa nomenclatura do Feynman para os três vetores: vetor posição, vetor deslocamento e vetor separação. Então, se a gente tem esse sistema de coordenadas x, y, z, esse ponto do espaço e esse ponto do espaço, se esse daqui for um, não é, vou chamar de x, não, vou chamar de p. Se aqui for um ponto P1 e esse aqui for um ponto P2. Até eu não me acostumei com essa prancha aqui até hoje. Pronto, acho que tá bom assim. Esses R1 e R2, então, são vetores posição. Vamos supor que um deslocamento vai ser feito de P1 até P2. Então, um vetor R genérico, que aponta num ponto que está no meio do caminho, esse vetor R genérico, ele aponta para o ponto P, que é um ponto que está no meio do caminho. O vetor R é um vetor posição, está dando a posição do ponto P em relação à origem do sistema de coordenadas, então ele é descrito por x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu, mais z na direção z chapéu. Enquanto o deslocamento está sendo, por exemplo, de P1 para P2, ele é feito a partir de deslocamentos infinitesimais. Então, um deslocamento infinitesimal feito em cima dessa curva vai ser esse dl. O dl é o vetor deslocamento no espaço. Então, o dl ele é dado por uma variação infinitesimal em x, na direção x chapéu, mais uma variação infinitesimal em y, na direção y chapéu, mais uma variação infinitesimal em z, na direção z chapéu. Então, isso daqui é o que a gente chama de vetor deslocamento. E o vetor separação, então, é o vetor, por exemplo, que vai do 1 para o 2, que é o R manuscrito. Ele usa essa notação de manuscrito. O R manuscrito, nesse caso, ele é R2 menos R1. Quando a gente subtraiu o R1 se tornou a origem do novo sistema de coordenadas. Então, esse R, ele é um vetor num novo sistema de coordenadas cuja origem agora está nessa posição aqui, nesse ponto P1. Então, quando a gente quer fazer uma troca de sistema de coordenadas, a gente subtrai a posição daquela nova origem de sistema de coordenadas, que é a posição daquele ponto P1 que eu quero que seja da onde vai partir o meu vetor. O meu vetor é R manuscrito, no caso. Isso daqui, escrito no sistema de coordenadas convencional, que é esse x, y, z, ele é o x2 menos x1,
na direção x chapéu, mais o y2 menos y1, direção y chapéu, mais o z2 menos z1, na direção z chapéu. E na equação da lei de Coulomb, que é F igual a 1 sobre 4π epsilon zero, é para ser zero, né? Ficou parecendo um 9. Epsilon zero, Q1, Q2 sobre R ao quadrado na direção R chapéu. A gente tem que escrever o R chapéu. E o R chapéu é o R vetor sobre R módulo. Nesse caso, o R vetor, que é essa coisa toda aqui, eu vou repetir ele. x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, na direção z chapéu. Tudo isso sobre o módulo. O módulo desse vetor é cada componente ao quadrado raiz. Então, é a componente x, que é o x2 menos x1 ao quadrado, mais a componente y, que é o y2 menos y1 ao quadrado, e z2 menos z1 ao quadrado. Professor, Sim, eu me perdi bem aqui, rapidinho. Aí você colocou o R chapéu igual a R, o vetor R sobre R. Por sim. que ficou esse vetor R sobre R? É porque isso é a definição de vetor unitário. Ah, tá. Entendi. Você quer construir qualquer vetor unitário, é só dividir o vetor pelo módulo dele, porque aí você vai ter o módulo igual a 1. Uhum. É porque às vezes você vai precisar construir ele para colocar ele explicitamente na equação aqui. Ou, já substituindo ele explicitamente dessa forma na equação aqui, a gente vai ter Q1, Q2, R vetor, que veio desse daqui, porque agora a gente está substituindo o R chapéu, e embaixo vai ter o módulo de R, que com esse R ao quadrado vai ficar R ao cubo. Então é R sobre R ao cubo. Por isso que, se vocês forem estudar pelo Wright-Milford, por exemplo, ele não define essa notação de R manuscrito aqui, que é o R2 menos R1. Ele já escreve diretamente que o F ele é 1 sobre 4π epsilon zero, Q1, Q2, vetor R2 menos R1. Isso daqui está fazendo o papel desse vetor R manuscrito aqui. Dividido por módulo de R2 menos R1 ao cubo, que está fazendo o papel desse daqui. Então ele escreve dessa forma. O que deixa as equações muito feias, muito rebuscadas. Mas beleza. Agora vocês sabem o que é o vetor separação. O que tem que entrar na equação da lei de Coulomb é o vetor separação, porque essa distância aqui é a distância de uma carga até a outra. Então, em um determinado sistema de coordenadas, se você quer representar um vetor que vai de um ponto até o outro, esse vetor aqui ele é descrito como o ponto na qual a setinha está chegando, menos o ponto na qual a setinha está saindo.
Então, a setinha parte do ponto 1 e vai para o ponto 2. Então, ele tem que ser o vetor posição R2 menos o vetor posição R1, para dar esse vetor separação aqui. Para o rigor matemático que a gente precisa, vocês têm que ter em mente essa questão do vetor separação. E agora a gente vem para a parte de coordenadas curvilíneas. Isso aqui vocês estão careca de saber, né? Como que escreve os elementos infinitesimais em coordenadas esféricas e cilíndricas. Tipo, a gente vai fazer uma integral volumétrica, tem uma função qualquer aqui de R, e aí a gente tem um elemento de volume. O livro usa essa letra aqui, ó, tal, para representar um elemento de volume no espaço, em vez de ser um dV, por exemplo, porque, dV, o V é de volume, então vou usar dV. Tem muitos livros que usam dV, só que o V, ele é muito usado no eletromagnetismo para potencial. Então, para deixar reservada a letra V para potencial elétrico, ele, ele usa o tal para elemento de volume. Olá, Railane. Tranquilos? Ok, tudo bem. Então, beleza. Isso aqui vocês sabem, né? Tipo, como que é o detal, que é o elemento de volume, em coordenadas esféricas? Vocês lembram? Só para saber se vocês lembram disso, porque a gente vai usar muito. Senão seria bom a gente dar uma relembrada. Não lembro, não. Não. Ou um elemento de área, que às vezes a gente vai fazer uma integral de superfície. Integral numa superfície fechada, dA, como que é um elemento de área, e nesse caso área é um vetor. Não sei se vocês lembram de já ter trabalhado com área como vetor. Então, beleza. Bom, vocês estão já acostumados com o sistema de coordenadas retangulares ou sistema de coordenadas cartesianas tradicional XYZ. Geralmente, os elementos de variação de uma função, você tem uma função que depende de XYZ. Pode ser uma função escalar ou uma função vetorial. Isso aqui é uma função escalar. Mas pode ser uma função vetorial também, um A vetor que é a função de x, y e z. O que importa é que eles são funções dessas três variáveis. E aí você faz variações em x, em y e em z. Elas são funções explícitas, né, dessas três grandezas. Se você fizer uma variação infinitesimal em x, significa que mantendo z e y fixo, significa que você tem um ponto aqui no espaço, você está andando uma pequena distância infinitesimal x na direção desse eixo aqui, ó, mantendo as outras duas direções fixas. Você não está fazendo nenhuma variação aqui para cima e nenhuma variação para a direita. Certo? Então, só fez uma pequena variação na direção de x. Ou, se você manteve x e z fixo,
fez uma pequena variação a partir desse ponto para cá, na direção de y. Então, você consegue manter z e x fixo e variar só y, e você vai ver que essa variação é uma pequena reta que está na horizontal para a direita. Aí, se você mantém y e x fixo e faz uma variação somente em z, você faz uma variação aqui para cima, por exemplo, mantendo y e x fixo. E se você faz uma variação somente em x, mantendo y e z fixo, você faz uma variação somente nessa direção, que seria saindo do plano aí da tela, né, na direção de x que está saindo do plano da tela, z e y está no plano da tela. E aí, a combinação das três variações de forma independente varia primeiro x, depois varia depois varia y, depois varia z, cada um sozinho, variando um de cada vez, você gera um pequeno paralelepípedo. Então, os elementos infinitesimais do sistema de coordenadas cartesianas, ou que a gente chama de sistema de coordenadas retangulares, tem esse nome porque as faces deles têm formatos retangulares normais e é um paralelepípedo formado por retângulos. Então, de forma bem simples, um elemento de área, aí vai depender de qual área você está pegando. Você está pegando uma área devido a uma variação na direção z e x. Você não varia y. Se você não varia y, se você varia só z e x, tipo, varia só esse lado aqui, ó, esse e esse, você forma um retângulo com a face voltada para a direção y. A área desse retângulo está paralela ao plano xz. E a face dela está voltada para a direção y. E ela é um vetor cujo vetor está com a direção paralela à direção y. Ele é um vetor perpendicular. Então, vocês lembram que a gente define área como um vetor que esse vetor ele é perpendicular à área do plano, né? Então, a área realmente é um vetor e o elemento de vetor a gente define com a direção perpendicular. O sentido depende. Essa área que a gente pegou aqui, que eu vou reproduzir ele aqui embaixo, esse retângulo, ele pode estar apontando para a direita, como pode estar apontando para a esquerda. A direção é perpendicular, mas o sentido, ele pode estar de um lado para o outro. Aí depende, a gente tem que fazer algumas convenções. No caso, sempre que a gente está trabalhando com uma área fechada, se a gente está trabalhando com a área desse paralelepípedo todo fechado, só que eu estou olhando uma face de cada vez, a gente define para uma área fechada que o vetor das faces estão sempre apontando para fora. Estão sempre apontando para fora da área fechada. Então, a face da esquerda, ela está apontando para a esquerda, mas a face da direita, que é essa que a gente desenhou aqui primeiro, ela está apontando para a esquerda. A face de cima está apontando para cima. A face de baixo está apontando para baixo. Então, a gente define que numa área fechada, o vetor área sempre aponta para fora. Essa face da frente aqui, ó, que é formada pelas variações z e y, essa daqui, a área da frente, ela está com a face voltada para a direção x. Ela é um vetor que aponta para fora da tela. A face do fundo, ela é um vetor que aponta para o fundo da tela. Então, sempre as áreas apontam para fora da área fechada. Essa é uma convenção. Então, esse elemento de área aqui, a área da direita, esse elemento de área, especificamente, esse que eu vou rachurar agora, esse daqui, ele é composto por dx, dz, na direção y, chapéu. Ele é composto por um lado de uma variação dx, um lado de variação dz, então é base vezes altura, e ele está apontando na direção de y positivo.
E essa área oposta aqui, que é a área da esquerda, é igual, só que apareceria um menos, porque ele está apontando no sentido oposto. Ele está apontando no sentido menos y. E essa área da frente aqui? Essa área da frente. Essa área da frente seria dy, dz, apontando na direção x. Então, tá ok, né? Ok. D tal é dx, dy, dz. É só pegar, né, os três lados e multiplicar. Você tem o volume desse paralelepípedo. Em coordenadas esféricas. X, Y, Z. Em coordenadas esféricas, a gente representa a posição de um ponto não pelas suas projeções x, y, z, mas pelas grandezas r, θ, φ. Isso aqui é um y. Φ. O r é o módulo do vetor que aponta lá no ponto. Então, é a distância em módulo desse vetor. O θ é o ângulo. O ângulo que esse vetor faz com o eixo z. E o φ é o ângulo que a projeção desse vetor aqui no plano xy, então a gente projeta a sombra desse vetor aqui no plano xy, que é essa projeção aqui, ó, projeta essa sombra. A sombra dele forma um ângulo φ com eixo x. Então, beleza, a gente tem esses três parâmetros. Com esses três parâmetros, a distância em módulo, r, o ângulo θ que esse r tem que fazer com o eixo z, e o ângulo φ que a sombra dele tem que fazer com o eixo x, a gente consegue descrever qualquer posição no espaço, qualquer ponto no espaço tridimensional. E aí, como que a gente escreve as componentes x, y e z em termos de r, θ e φ? Tipo, esse ponto aqui, a gente projeta ele aqui no plano XY, e aí a gente projeta a sombra desse ponto de novo aqui, então ele corta o eixo Y bem aqui, a gente projeta a sombra dele aqui no eixo X, ele corta o eixo X bem aqui, não era para ter apagado, ele corta o eixo X bem aqui, e esse eixo Z eu vou ter que aumentar ele um pouquinho. Professor, só uma pergunta. Sim, A posição do θ e do φ é padronizado ou... é padronizado, é uma definição. Você poderia escolher outros ângulos para representar a sua descrição de um ponto no espaço. Certo. Então, Mas o isso aí é uma definição para que todo mundo fale a mesma língua, né? Certo. Tudo bem, obrigado. certo? Você pode fazer contas usando outros ângulos definidos a partir de outros eixos. Railane travou para você também? Travou.
Destravou pro Caio, professor. Eu acho que foi do professor. Acho que ele vai entrar de novo.
Ô, pessoal, vocês estão aí ainda? Estamos. Não, beleza, agora que eu consegui voltar. A energia teve uma queda aqui. Está gravando, tranquilo. Então, deixa eu compartilhar de novo a tela com vocês. Certo. Então, estávamos aqui. Estava perguntando para vocês o seguinte agora. Precisamos escrever as componentes x, y, z, as projeções do vetor r na direção x, y, z, em termos das coordenadas r, θ, φ. Em termos das grandezas r, θ, φ. Então, o x primeiro, que é esse comprimento aqui, como que fica? Qual que é o valor dele em termos de r, θ, φ? Façam uma projeção aí. Acho que é R, cosseno φ, seno θ. Quase, passou perto. Passou perto. Só é isso, só que é o contrário. Seno θ, cosseno φ? Seno θ, cosseno φ. Porque se você tem que projetar primeiro o R no plano XY, né? E o R, nesse caso, você está projetando... Você tem que projetar essa componente aqui, que ela é oposta ao ângulo θ. Essa componente aqui, ela é igual a essa componente que é oposta ao ângulo θ. E isso é seno. Cosseno é quando você projeta a componente que é do lado do ângulo. É adjacente ao ângulo. Então, isso aqui é cosseno, isso daqui é seno. Então, aqui primeiro é R seno θ, e aí depois você projeta isso, esse lado que está do lado do ângulo φ. Aí é cosseno φ. Então, R seno θ, cosseno φ. Depois, pega a mesma projeção aqui embaixo, que é o R seno θ, e projeta aqui para cima, que é oposto ao ângulo φ, então é seno φ, né? E por último, a gente projeta direto aqui no eixo Z, que é R cosseno θ. Então, esse daí, em coordenadas esféricas, são as componentes x, y, z. Mas agora eu quero fazer uma integral, por exemplo, em coordenadas esféricas. Uma integral diária. X, y, z. Eu vou fazer uma integral em cima de uma casca esférica. Estou tentando desenhar uma casca esférica mais parecida com uma esfera possível. Eu acho que agora ficou razoável. Aqui continua a casca esférica, mas eu não vou desenhar o resto dela. Mas é a casca esférica, e aí eu tenho que fazer uma integral na superfície dela. E aí a gente tem que dividir essa superfície em infinitos pedacinhos. Qual que é o formato desse pedacinho e qual que é o valor do elemento de área de cada um dos pedacinhos? Como que a gente constrói esse pedacinho? A gente constrói fazendo da seguinte forma. Sempre a gente tem as grandezas, os parâmetros r, θ, φ. São as nossas coordenadas. Lá em x, y, z, a gente construía o nosso elemento infinitesimal de volume mantendo duas constantes e variando a terceira. Então, a gente, por exemplo, mantínhamos x e z constante e variava y. Aí dava uma reta aqui. Mantínhamos y e x constante e variávamos z. Então, dava uma reta para cima. Mantínhamos z e y constantes e variávamos x. Dava uma reta para cá. E isso constrói as três dimensões
que vai caracterizar esse paralelepípedo. As 3 dimensões que vai dar todo o volume do paralelepípedo. Então, a gente faz a mesma coisa que em coordenadas esféricas. A gente vê qual é o desenho que vai ser formado, mantendo dois parâmetros constantes e variando o terceiro. Na verdade, como a gente quer coordenadas esféricas, eu quero uma casca esférica. Se a casca esférica é concêntrica com essa origem, o centro da casca esférica coincide com a origem do sistema de coordenadas, significa que a gente vai descrever essas cascas esféricas variando somente θ e φ. A gente tem que manter o R constante. A gente descreve uma casca esférica girando um vetor em todos os ângulos possíveis, mantendo o raio constante. Então, o raio é constante, e aí a gente vê como desenhar um elemento infinitesimal de área variando só θ e φ. Então, se a gente tiver esse ponto aqui inicial. Esse é o nosso vetor R inicial. Bom, esse vetor R, ele tem uma sombra aqui que forma um ângulo φ com eixo x, e aí a gente tem que variar θ primeiro, ou φ primeiro, isso não importa quem que a gente vai variar primeiro. Então, aqui é o nosso θ. Se a gente fizer uma variação de em θ, fazer um dθ, mantendo φ constante. Então, se a gente fizer uma variação em θ sem variar φ, o que a gente vai fazer é girar esse ponto em cima deslizar esse ponto em cima da superfície nessa direção, em cima desse anel aqui, ó. Que tem essa sombra contida no plano desse anel. A gente não vai girar o eixo φ. Se a gente mudar o φ, aí esse plano todo formado por esse anel, ele giraria, ele sairia dessa posição. Acabou, não apaga mais. Então tem um limite de onde apaga. Então, beleza. Se a gente fizer uma pequena variação em θ sem variar φ, a gente pode variar entre esses dois pontos. Por exemplo, e aí a gente descreve um pequeno arco em cima dessa superfície, e aqui a distância, o ângulo aberto entre esses dois vetores é um dθ. Só que esse dθ, como ele é um ângulo infinitesimal muito pequeno, esse arco aqui, ele praticamente não é um arco. É como se você tivesse uma reta, e aí você põe uma outra reta que o ângulo entre eles é tão pequeno, eu não consegui desenhar. Na verdade, eu nem vou conseguir desenhar. É como se o ângulo é tão pequeno que visualmente o que a gente enxerga é uma reta em cima da outra. E o arco que aparece aqui de distância entre uma reta e a outra, ele praticamente não é um arco, porque ele é tão pequeno que ele é uma reta. Então é como se ele fosse assim, ó, exagerando o desenho, uma reta, outra reta, que seriam os raios, esse ângulo aqui infinitesimal, e essa distância é tão curta que ela é uma reta, ela não chega a gente perceber a curvatura dela. Ela é reta, de tão pequeno que ela é, essa distância aqui. Então, isso aqui é um deslocamento infinitesimal. E aí, esse deslocamento infinitesimal vale quanto? Eu pergunto para vocês, de quanto foi esse deslocamento infinitesimal nessa direção?
Esse ponto, ele está projetado aqui, né? Esse ponto está projetado aonde? Esse ponto, ele tem que estar projetado em cima dessa reta aqui, ó. A gente prolonga essa reta e o ponto tem que estar projetado ainda em cima dessa reta, porque a gente não variou φ, então ele não girou para um lado e para o outro aqui. Quanto que vale esse comprimento? Vocês estão aí, né? Minha conexão não caiu de novo, não. Então, quanto que vale esse comprimento aqui? Essa pequena reta aqui, que na verdade é um arco formado por uma fatiazinha de pizza. Matemática, lá, geometria básica. Quanto que vale S? Vocês lembram? Se eu tenho esse S e esse θ e esse R, eu vou aumentando o θ, certo? Eu posso aumentar o θ até quanto? Posso dar uma volta completa e o θ vai ser quanto? 360 ou? Pi. 2π. 2π. Uhum. Quando eu der uma volta completa, o S vale quanto? O S vai ser 2πr. O que é o 2π? É o meu θ. Aqui eu não dei uma volta completa. Quanto que vale o S? θr. Não esqueçam isso mais nunca. É só lembrar que para uma volta completa é 2πr. O diâmetro. Uhum. Certo? Só meio que tá fazendo de uma maneira geral, né? Sim. Então esse comprimento aqui é R dθ. Certo? É o raio vezes essa pequena variação em θ. Agora que a gente já fez a variação em θ, a gente parou nesse ponto aqui embaixo. Agora a gente mantém θ constante e varia φ. O φ agora ele vai desse ponto aqui para esse ponto aqui. O que vai representar esse arco vai estar aqui em cima. É o mesmo arco aqui em cima. Mas a gente enxerga a sombra, porque o φ é definido aqui no plano XY. E aqui é o dφ. Quanto que vale esse raio aqui? R. R. Só que o R não está aqui em cima. Esse aqui embaixo não pode ser R. Ele é R seno θ. Porque é a projeção dele no plano XY. Lembra? Sim. Então ele é o R seno θ. Beleza. Então o raio aqui é R seno θ e o ângulo é dφ. Quanto que vale isso daqui? R seno θ, que é o raio, vezes o ângulo, que é dφ. E aí a gente veio parar nesse ponto. Agora eu volto, eu mantenho o φ fixo de novo e volto o θ. O θ que eu aumentei aqui, eu volto para cá. E paro nesse ponto. Agora eu mantenho o θ fixo e volto o φ. O φ que eu aumentei para cá, eu diminuo ele para cá de novo. E descrevo um quadradinho em cima da minha superfície. Esse quadradinho tem um vetor saindo da superfície
que é um elemento de área dA que está apontando na direção R chapéu. Ele está apontando na direção radial. Quanto que vale essa área, esse vetor área? É a área desse quadradinho. Ou desse retângulo. Na verdade, ele é um retângulo. Porque não necessariamente esse lado é igual a esse. Qual que é a área dele? Acho que é R ao quadrado, sin θ, dθ, dφ. Dφ. Na direção? Qual a direção dele? R chapéu. R chapéu. Pronto, não esqueçam mais nunca. Se esquecerem, é só construir esse desenho aqui. E, baseado nas projeções, identificarem qual é o comprimento de um dos lados do elemento infinitesimal, qual é o comprimento do outro lado do elemento infinitesimal e fazer a continha da área. Mas agora a gente quer o volume. Qual que é o elemento de volume de tal? Porque eu quero fazer uma integração no volume. O que faltou para virar um volume nesse desenho aqui? Faltou a gente variar o R, né? Desculpa, alguém ia responder e eu respondi antes. Faltou a gente manter θ fixo, φ fixo e variar o R. Porque você consegue uma área mantendo um dos 3 parâmetros constantes e variando 2. Aí você faz uma área. Se você variar os 3, você descreve um elemento tridimensional que vai ter um volume. Então, agora falta a gente variar a partir desse ponto, variar o raio, a partir desse ponto, variar o raio, a partir desse ponto, variar o raio, a partir desse ponto, variar o raio. E aqui em cima, a gente descreve a área de novo. E aí a gente tem um paralelepípedo também, onde a face de cima e a face de baixo, a gente já descreveu essa área, a área da casca esférica. Falta multiplicar agora por esse terceiro lado, que foi a variação que a gente fez no R. Quanto que dá a variação no R? Quanto que é esse comprimento de variação, esse deslocamento aqui? dr. dr. Nesse caso aqui não é arco, né? Então não precisa ser uma coisa vezes um elemento de ângulo. É o dr direto. Então é r ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Façam a mesma coisa em casa para o retângulo. Retângulo não, coordenadas cilíndricas. Veem como que são os parâmetros em coordenadas cilíndricas, constrói a geometria em coordenadas cilíndricas, as coordenadas em coordenadas cilíndricas, as variáveis em coordenadas cilíndricas é o S, que é o raio do cilindro, o θ, que nesse, não é θ não, é φ. S, φ e Z. Esse Z é o mesmo Z do coordenadas cartesianas e esse φ é o mesmo φ do coordenadas esféricas. É esse mesmo φ aqui que o vetor, a sombra do vetor faz com o eixo X. E o Z é a altura também que o ponto está no eixo Z. Só o S que é a distância do ponto até o eixo Z, que seria o raio do cilindro. E aí vocês constroem o elemento de área em coordenadas cilíndricas, o elemento de volume em coordenadas cilíndricas, e as componentes x, y, z projetadas a partir dos variáveis de coordenadas cilíndricas, que é o s, θ, o s, φ e z. Tranquilos? Alguma dúvida a respeito disso aqui? Não sobre isso, mas a gravação o senhor vai disponibilizar hoje? Vou sim. Eu não disponibilizei a da aula anterior porque ontem eu fiquei o dia inteiro sem internet. Tranquilo, Mas eu obrigado. vou sim.
Então, tranquilo. Agora que já temos essa discussão, eu quero discutir com vocês operadores diferenciais. No caso, eu vou abrir o livro aqui. Deixa eu ver se eu já estou. Isso aqui já é o livro. Já é o livro. Isso daqui vocês devem ter feito com o professor de física e matemática, eu imagino, né? Isso daqui. Essas regras aqui de produto, quando você tem gradiente, divergente, rotacional, quando você tem um nabla, né? Você tem o operador nabla, que todo mundo lembra o que é, né? Del x na direção x, del y na direção y, del z na direção z. E quando você tem essas regrinhas, o nabla sendo aplicado no produto de funções escalares. Isso é igual ao quê? Funciona como se fosse uma regra de derivada para um produto de função. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Você pode pensar assim, porque esse nabla, ele é uma derivada. Então, ele funciona como a regra do produto para uma derivada. Mas o que acontece quando você tem o nabla atuando num produto escalar, num produto de duas funções vetoriais, e esse produto é escalar? Vocês... Bom, não sei se eu deveria ter falado sobre gradiente, divergente e rotacional antes. Mas vocês calcularam essas coisinhas aqui com o Adriano ou com o Fabiano, depende de quem foi o professor de física e matemática. Vocês calcularam essas coisas, não calcularam? Ou não? Sim. Com o Adriano, sim. Gradiente de máximo valor, rotacional, divergente em relação ao cone de Gauss. Eu não cheguei a calcular isso em física matemática, não, mas eu lembro que eu vi isso em cálculo 3. Cálculo 3 também. Com gradiente, essas coisas. Mas isso aqui é relativamente simples, não tem segredo nenhum. Fazer essas demonstrações é só, por exemplo, ele faz uma demonstração aqui dessa regra, do nabla atuando num produto de uma função escalar com uma função vetorial. Você tem o F é uma função escalar e o A é uma função vetorial. Nesse livro, toda função que está em negrito ele é um vetor. Ele representa vetor por negrito, ele não coloca a flechinha aqui em cima. Então, F é uma função escalar, A é uma função vetorial, os dois estão multiplicando, e aí a gente tem que saber como é que é o produto de uma função escalar com uma função vetorial. Na verdade, é igual o produto de um escalar com um vetor. Né? Não, o que você vai fazer é pegar a função escalar e multiplicar cada uma das componentes do vetor. Vai ser o AX vezes essa função F na direção X, mais o AY vezes a função F na direção Y, mais o AZ vezes a função F na direção Z. Então é só pegar o F e multiplicar cada uma das componentes do vetor A, da função A. E aí, aplicar o nabla. Quando a gente aplica o nabla numa função vetorial, resulta em quê? Quero ver se vocês lembram. O que resulta... Sim. O senhor tá escrevendo na tela? Agora não. Ah, tá. Pra mim tá tudo travado. Tá, desculpa. Então, beleza. É porque eu sempre acho... Foi mal. Eu sempre acho que eu compartilhei a tela inteira, mas eu costumo compartilhar a tela inteira. Pronto, agora eu estou compartilhando a tela inteira. Tá, aí eu tinha vindo para cá. Aí eu vim para cá. E achei que vocês estavam vendo, é porque eu tinha compartilhado só essa página. E aí eu mudei, só que para vocês não mudou, porque eu não compartilhei tudo que eu estava visualizando. Agora sim. O que eu tinha perguntado era sobre isso daqui, ó, se essas regras aqui vocês viram em física matemática. Essa regrinha aqui, por exemplo.
Essas regrinhas de produto onde você tem o nabla atuando. Por exemplo, o gradiente atuando num produto de duas funções escalares, que é o f e o g. Aí dá isso daqui. F vezes gradiente de g mais g vezes gradiente de f. Análogo à derivada do produto. Derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira derivada da segunda. Como se fosse uma regra de derivada normal do produto de duas funções. Derivada do produto. Mas aqui já fica mais complicado. Aqui a gente tem o produto de duas funções vetoriais A e B. E aí A é uma função vetorial, B é uma função vetorial, e eles estão multiplicando segundo um produto escalar. E aí a gente atua o nabla nesse produto escalar. Resulta em quê? Resulta nessa tranqueira toda. Vocês viram essas regrinhas em física matemática? Eu cheguei a ver isso sim. Certo. Pois é, o que eu estava falando é que isso não é complicado. Por exemplo, essa parte aqui, que a gente tem uma função vetorial A, que está em negrito, vezes uma função escalar F, e nela a gente vai atuar o nabla. E aí a minha pergunta é se vocês lembravam que, primeiro, F, que é uma função escalar, vezes A, que é uma função vetorial, resulta em quê? É o gradiente, né? Isso daqui não é um gradiente. Mas ainda sem perguntar sobre o nabla, só esses dois aqui, ó. F, que é uma função escalar, vezes A, que é uma função vetorial, vai resultar em que esse produto dessas duas funções? Em um vetor. Em uma função vetorial. Agora seria essa resposta aí, ó, Railane. O nabla, quando ele atuar nessa função vetorial aqui, ele resulta em quê? Só que não é um gradiente. É o quê? Você tá perguntando se é gradiente, divergente ou rotacional? Sim. Só tem, na verdade, essas três opções. Eu lembro que quando tem o sinal do X, a gente fala que é rotacional, né? Quando não Aham. tem um é o gradiente, quando tem um pontinho é o divergente. É. Vocês têm que olhar o seguinte. Tem livro que a anotação dele é horrível. Tem livro que não coloca pontinho e mesmo assim é divergente. Tem livro que não coloca X, que coloca um chapeuzinho para representar um produto vetorial, igual um circunflexo. Então, mais importante do que decorar se não tem nada é gradiente, se tem um pontinho é divergente, se tem um X é rotacional, é você saber em quem que o nabla está atuando. Primeiro, se o nabla está atuando numa função escalar. O nabla está atuando numa função escalar. Se tem um pontinho aqui, é divergente? Não. É o quê? Gradiente, né? Porque gradiente é o nabla com uma função escalar. Sim. Você, não duvido que em algum livro vocês possam encontrar alguma bizarrice de fazerem uma anotação com um pontinho. E mesmo assim, quando você olha, mas isso aqui é uma função escalar. Então você vai saber que naquele livro, independente da anotação estar estranha ou não, é um gradiente. Porque É o só o nabla está atuando Butkov. numa função escalar. Oi? É porque de física matemática eu conheço e estudei só pelo Butkov. Ah, sim. Tem alguns livros que as notações são ruins, principalmente livros mais antigos. Você acha lá livro da década de 60, 70, e as notações são meio bugadas. Então, todo nabla atuando numa função escalar é gradiente, não tem saída.
Gradiente é nabla atuando numa função escalar. O gradiente é o quê? É uma função vetorial Máximo. sempre. Vetorial sempre. E aponta para o máximo, né? Essa é a interpretação geométrica dela. É um vetor que aponta para onde você... se você seguir naquele sentido que ele aponta, você tem a máxima amplificação da sua função. A sua função aumenta o mais rápido possível, o valor dela. Ela aponta diretamente para o ponto máximo. Se você tem um nabla atuando numa função vetorial, aí tem duas opções de como ele vai atuar. Você pode atuar segundo um divergente ou segundo um rotacional. Divergente e rotacional têm duas interpretações próprias. Só que matematicamente eles são análogos a você fazer um produto escalar ou um produto vetorial. Então, o divergente é como se você estivesse fazendo um produto escalar do nabla com a sua função vetorial. Por isso que a gente usa um pontinho, para fazer analogia com produto escalar. E na forma de aplicar, é semelhante também. É semelhante você fazer um produto escalar, tipo, componente x vezes componente x, mais componente y vezes componente y, mais componente z vezes componente z. É semelhante essa forma de aplicar. Agora, se você aplicar segundo um produto vetorial, resulta no rotacional. Então, é análogo você aplicar o nabla na função vetorial como se fosse um rotacional. Aí resultar no que a gente chama de produto vetorial. Por isso que a gente usa o símbolo de rotacional aqui. E aí a gente usa a regra do rotacional. A regra que vocês quiserem usar. Constrói o determinante, tem aquele determinante aqui com x, I chapéu, J chapéu, K chapéu, aí as componentes x, y, z do primeiro vetor, que no caso aqui seria o nabla, seria ddx, ddy, ddz, e aqui embaixo seria a componente x, y, z do vetor no qual o nabla está atuando. Então, nabla atuando em função escalar é gradiente. Nabla atuando em função vetorial pode dar duas coisas, depende de como esse nabla vai atuar. Pode dar divergente ou pode dar rotacional. É como se ele estivesse atuando segundo um produto escalar ou segundo um produto vetorial. Então, beleza. Eu não vou fazer essas demonstrações. Vou pedir para casa para vocês brincar com essas demonstrações de novo. Relembrarem. Nossa, a palavra é fácil. Relembrarem essas regrinhas aqui. Inclusive tem algumas regras que são muito importantes. Essas regras de segundas derivadas. Tipo, divergente do gradiente. Você atua o nabla uma vez, numa função escalar, que é esse tzão, resulta num gradiente. Gradiente é uma função vetorial. Aí se você atuar o nabla de novo, no gradiente segundo uma função escalar, você tem o nabla atuando no gradiente, fazendo um divergente. Então, o gradiente é uma função vetorial e você tira o divergente dessa função vetorial. O divergente do gradiente é o que a gente chama de laplaciano. É isso daqui, ó. Então, você vem e faz um divergente do gradiente, vai resultar em derivadas segundas, d2t dx2, mais d2t dy2, mais d2t dz2. Isso é o que a gente chama de nabla 2. É como se fosse um nabla derivada duas segundas, sabe, atuando na função. A gente chama isso de laplaciano, esse nabla 2. Mas a gente tem também a opção de fazer o rotacional do gradiente. A gente tem o gradiente e atua o nabla segundo um produto vetorial. Aí é o rotacional do gradiente. O rotacional do gradiente, se a gente for tentar demonstrar, se a gente fizer a conta, sempre dá zero. Independente de quem é essa função t. Não importa quem é a função t. Rotacional do gradiente sempre dá zero. Isso é muito importante na física. Principalmente aqui no eletromagnetismo. Você ter que o rotacional do gradiente é zero.
Isso aqui permite a gente definir a função potencial escalar, potencial elétrico. Esse fato aqui, ó, de que o rotacional do gradiente é zero. Isso permite definir potencial elétrico. Tem algumas outras definições também. Isso aqui também sempre dá zero. O divergente do gradiente, o divergente do rotacional. Divergente do rotacional sempre dá zero. Isso aqui permite a gente definir o potencial vetorial magnético, que a maioria de vocês talvez nunca tenham visto. Talvez um ou outro ouviu falar em eletromagnetismo mesmo, aqui nessa disciplina. Por curiosidade, mas eu acho que nenhum de vocês teve essa curiosidade ou essa necessidade de trabalhar com o potencial vetorial magnético, porque o campo magnético, ele também tem um potencial associado a ele, um potencial magnético, igual o campo elétrico tem um potencial elétrico. Só que o potencial elétrico do campo elétrico, ele é escalar. O potencial magnético do campo magnético, ele é um vetor. Ele não é escalar. E ele é baseado nessa operação aqui, no fato de divergente de um rotacional ser sempre zero. E isso daqui também é outra operação muito importante no eletromagnetismo. De que o rotacional do rotacional, você pega uma função vetorial e tira o rotacional duas vezes. Rotacional do rotacional. Ele é igual a isso daqui, ó. Ele é igual ao gradiente do divergente menos o laplaciano. Então você tira o divergente da função, depois que você tira o divergente da função, que resulta numa função escalar, você atua o nabla de novo e faz o gradiente dela. Menos o laplaciano atuando na função. Isso é igual ao rotacional do rotacional. Isso é algo que se usa bastante também no eletromagnetismo. Essa operação ela é utilizada para obter as equações de onda, as equações de onda eletromagnética. Você precisa disso daqui. Então, beleza, eu vou passar essas coisas aqui para vocês relembrarem, demonstrarem essas coisinhas. Bom, gradiente é fácil, né? Gradiente é sempre que o nabla que descrito em coordenadas retangulares é del x na direção x, chapéu, mais del y na direção y, chapéu, mais del z na direção z, chapéu, quando esse nabla aqui atua numa função escalar. Então, temos o nabla atuando numa função f, por exemplo. Um f que depende de x, y e z. Significado do gradiente. Vocês também lembram, né? Sim. Vocês têm de cor isso daí, o Paulo já falou aqui. Ele resulta num vetor que aponta na direção e sentido em que a função tenha máximo crescimento dela. A gente pode observar isso aqui, ó. A função f, que é isso daqui, uma função de 3 variáveis, x, y, z. Se eu quero ver como que a função f varia quando eu faço uma variação infinitesimal em cada uma dessas 3 variáveis, né, eu faço uma variação infinitesimal em f, uma variação infinitesimal em x, quer dizer, eu faço uma variação infinitesimal em x, em y e em z. E aí, isso permite promover uma variação infinitesimal em f. Como que é a equação que descreve a variação infinitesimal que f vai sofrer devido à variação em x, y, z? Vocês lembram disso? Podem dar uma boiada, achar que não, mas como que é o df
se a gente promover um dx, um dy e um dz? Lembrem aí para mim. Vixe, eu lembro, mas não lembro com clareza. O que eu ponho aqui? O que eu ponho aqui? Ó? Deixa eu ver se eu lembro. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. É agora, é agora, é agora. É del F, del X, dx. Assim, df dx, df dy mais df dy, dy mais dz, df dz. dz. É que eu tava com dúvida se tinha vetores unitários ou não. Não, não tem não. Você pode fazer aparecer vetores unitários. Como? Lembra de um deslocamento dl. É só você pensar que para você promover no espaço tridimensional, essa função ela é dependente de x, y e z. Significa que se você está num ponto aqui e você precisou variar x, y e z ao mesmo tempo, não necessariamente ao mesmo tempo, você pode ter variado um de cada vez, mas é o seguinte, você fez variações infinitesimais em cada um das três variáveis independentes. Isso resultou em como que a função f vai variar. Esse deslocamento no espaço é o dl, resultado de fazer um deslocamento infinitesimal em x, em y e em z. Então, como que é o dl? É dx na direção x chapéu, mais dy na direção y chapéu, mais dz na direção z chapéu. Certo? Certo. Esse Tranquilo? é porque o Butkov escreve como dr, né? O Certo. significado Bom, mas dele é pode ser. bonitinho, é qual mesmo? O que é esse? Significado dele o quê? O significado dele escrito Isso aqui? é do análogo, né? Deslocamento. Daquele generalizado. É o deslocamento do dr. Não, tô falando aquele original lá do Butkov, que é dr igual a dr dx. Não, é a Você mesma acabou... coisa, só porque o Butikov usa R. Ah, tá. Não, mas o significado geral dele é o que mesmo? É deslocamento. O significado é deslocamento. Ah, tá. Significado é esse daqui, ó. Você está no... Alô? Acho que eu caí. O professor que caiu? Agora não foi a internet, não. Agora foi... Assim, talvez foi a internet, mas a conexão simplesmente caiu. Que travou pra mim. Então, estamos na reta final, nos últimos minutinhos da nossa aula.
Então, o que eu estava falando é que o Butkov, tipo, esse ponto aqui é descrito pelo vetor R. Se você quer sair desse ponto e deslocar para um ponto infinitamente próximo, você faz um deslocamento dr. Por quê? Porque isso é uma variação nas componentes desse vetor R. Então, ele chama a variação em x, em y e em z de dr, a variação infinitesimal. Isso. A gente podia conseguir o WhatsApp dele. Ele avisaria.
Oi, de novo, galera. Caiu de novo a energia aqui. Bom, Estamos aqui. não, mas de qualquer forma acabou a aula, né? A gente continua semana que vem. Eu não sei. Bom, aqui está como gravando. Deixa eu interromper a gravação agora.